O terceiro cérebro que a gente desenvolve é o neocórtex, que é o cérebro racional, né, o pensar, o certo, o errado. Você vai usar suas percepções, todo o seu conhecimento, lembrando que ele é o último que vai funcionar. Porque quando você vê uma pessoa, vamos pensar que seja seu amor, aquele carro que você deseja, ou mesmo aquela mansão, o que acontece? O coração dispara, isso é natural. Agora, se você está ficando angustiado com isso, tem alguma coisa aí. Tá? Então, nos relacionamentos, é muito importante a gente entender que a gente não controla tudo. A gente pode ter conhecimento. Então, qual é o sentido do relacionamento? Para que você quer um relacionamento? Para completar a tua vida? Para ficar melhor? Para quê? Agora, para esse relacionamento funcionar bem, então vamos pensar que eu me relaciono com essa caneta. A gente tem que seguir em frente. Eu tenho que olhar para frente. Porque se eu olho para frente e a caneta olha para trás, meu relacionamento, que pode ser minha esposa ou pode ser meu sócio, nós vamos em direções diferentes, nós vamos romper, não tem um relacionamento. Então, todo relacionamento tem que olhar numa direção única. E se você quer prosperar, é para frente. Porque se você ficar olhando para trás, você estagnou. Se você ficar no presente, ótimo, mas o futuro é o planejamento, a gente precisa saber usar o futuro. Eu não gosto de dizer que o futuro tem relação só com ansiedade, tá? Não é assim, o futuro é planejamento, você pode olhar para ele com certeza, mas diante de uma boa resolução. Então, lá no vídeo, tá, sobre criança, eu falei sobre um pai e uma mãe que olham para o futuro, que andam juntos, vão fazer o quê? Vão estruturar a criança, vão dar força para a criança. Assim é a empresa. Se meu sócio olha junto comigo para onde a gente quer ir, o que a gente quer, qual o crescimento da empresa, quais são os nossos produtos, o que a gente quer fazer, independente da área que você atue, você vai prosperar, você está andando para frente. Tá? Se eu quero uma casa, eu tenho que trabalhar e automaticamente ganhar o suficiente para ter aquela casa, aquele carro. Tá? Se eu quero emagrecer, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ir na academia, eu tenho que me alimentar bem. E uma coisa que eu defendo, 100% isso, é o cérebro emocional. Tá? Porque não adianta só você correr e você se alimentar bem se sua cabeça não está boa, você não vai produzir hormônio suficientemente bom para isso, porque automaticamente ele vai trabalhar em sabotagem, tá? Esse é sistema simpático, parasimpático, um pouco do que eu falei lá para vocês na aula sobre angústia, sobre gasto energético e reparação, dia, noite, melatonina, serotonina, nós não vamos entrar nisso hoje, tá? Então, como saber se o seu relacionamento está bom, tá? Como que estou eu e minha esposa? Ah, Cláudio, eu estou sentindo aqui uma sensação de angústia. Pô, peraí, vocês estão olhando na mesma direção? Tá? Vocês estão tendo vida sexual? Tá? A vida sexual vai acabar, porque um dia isso não é a prioridade, né? O que sobra do relacionamento é convivência, harmonia, amizade e tal, as coisas que qualquer pessoa comum tem, tá? Eu e minha sociedade, eu preciso o quê? Ter uma convivência boa com ele, apertar a mão, sempre, e aí, tá tudo bem? Porque quando eu vejo que ele tá triste, eu faço o quê? E aí, cara, como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? Porque eu tenho que empurrar ele também, porque se eu for sozinho, a empresa vai ficar. Então tem hora que eu tenho que parar e dar um apoio para o meu sócio. Tem hora que ele também tem que parar e me dar um apoio. Mas se ele ficar tendo um problema, né, e ficar olhando para trás muito tempo, a empresa vai rachar e eu e ele vamos rachar. Então a gente precisa sempre olhar na mesma direção. Ok? O que adianta você sonhar com aquela casa, se a hora que chegou aquela casa, aquela oportunidade, você não tem dinheiro para ela? Ou você gastou dinheiro com bebida, ou você gastou dinheiro com sapato. A gente tem que ter conexão com o que a gente quer, é direção, tá? É sentir. E aí, se isso está bom para você, é uma troca justa. Aquele gráfico da aula de angústia fala tudo sobre isso. O que pode ser feito para saber tudo isso, Cláudio? Gente, diálogo. Não tem outro caminho, tá? Você precisa sentar com a pessoa que você quer, se é seu marido, tua esposa, teu filho, sócio, tá? Ou você mesmo diante do espelho, né? Quando a gente está falando de casa, de carro, tá? É dizer o que você quer, como você quer. Tem que ter respeito, não adianta só chegar para o marido e falar: ah, você vive no bar, você só vai jogar futebol, esquece de mim. O que você está querendo dizer com isso? Tá? Tem que dizer para ele: olha, eu quero você em casa, eu quero que você me ajude a isso, eu quero namorar.
eu quero que você me ajude a arrumar a televisão, eu quero que você me ajude com as crianças, por exemplo, eu estou aqui agora, tudo bem que está no meu horário de trabalho, tá? Mas minha esposa está em casa, eu poderia chegar mais cedo, só que eu já aviso ela, olha, Michele, eu não vou chegar mais cedo hoje, porque eu vou fazer uma live, tá? Mas vai fazendo a sua parte aí com as crianças, nós já combinamos, ela já vai dando banho nas crianças, se eu chego às 7 horas, é o momento onde eu vou dar a janta para as crianças, eu ajudo em tudo isso, não é porque ela é mãe, que ela não está trabalhando, que ela vai ser obrigada a fazer tudo isso, não, nós temos um diálogo, nós temos um contrato, gente, faça contratos, só que contrato não precisa assinar não, você tem que ter palavra, tá? Apesar que hoje em dia palavras as pessoas não têm, né, e aí depois, eu falei, e lembra da parte de comunicação, sinestésico, auditivo, visual, tá? Alfa, beta e gama, tem as formas de aprendizado, então eu me conheço para pôr essa necessidade minha para fora, tá? E aí eu preciso conhecer a minha esposa, porque lembra que comunicação, auditivo com auditivo, ok, legal, sinestésico, sinestésico, legal, visual com visual, bacana, e quando a gente coloca, tá, um auditivo com sinestésico, mais ou menos, sinestésico com visual, opa, dá para funcionar, o visual com o auditivo, tá? Então tudo isso é preciso ter o quê? Conhecimento. Como que uma criança lida com os livros, como que eu lido com a câmera, tá? Tudo isso, gente, a gente tem que ter conhecimento, porque se você não tiver conhecimento, gera o quê? Sofrimento, angústia, eu não sei de onde vem, e automaticamente isso vai judiar da minha saúde, eu não vou estar bem, minha esposa não vai estar bem, meus filhos não vão estar bem, tá? Então, eu convido vocês a olhar para esse relacionamento, mas com o quê? Dualidade, tá? A gente tem que seguir sempre na mesma direção, ok? E a preferência da direção é para o futuro, não é viver o futuro, mas é ter planejamento. Se a gente quer algo, a gente tem que ter juntos isso, a gente tem que planejar, tá? Então, se eu sou visual e a minha esposa é sinestésica, eu vou mostrar para ela, eu vou fazer ela sentir, ela vai desenhar para mim para eu poder ver. Isso não é ofender ninguém, não. Isso, na verdade, é simplesmente se comunicar de maneira eficaz. Por quê? Quando a gente está falando disso, gente, eu dependo muito dela também, eu dependo muito do meu sócio. Meus filhos precisam entender o que eu preciso deles. Eu tenho que ser direcionar o que eu quero, eu tenho que ser coerente com a minha informação. Eu tenho que pensar no nós. Tá? Porque quando eu vivo o nós, o meu eu está feliz. Porque se eu não viver o nós, eu não vou estar bem. Como que eu quero estar casado se eu sou egoísta, eu não faço nada por ninguém? Meu marido é assim, Cláudio, conversa com ele, manda ele para terapia, faz alguma coisa, tá? Manda ele conversar com a gente, né? Porque eu adoro também bater papo, porque as pessoas, gente, não têm acesso à informação e acham que a gente vai fazer assim e mudou o mundo. O cérebro tem uma capacidade que a gente chama de neuroplasticidade, que é a adaptação. Você não aprende inglês, ou espanhol, ou francês, qualquer língua do dia para a noite, você precisa treinar. Você começa a correr, você não vai aguentar correr muito tempo se você não for treinado. Você vai na academia, você não vai aguentar muito tempo se você não for treinado. Então você precisa treinar e melhorar os seus relacionamentos. A partir de onde? Da tua infância, lá do período onde você aprendeu com seus pais, com tudo que você trouxe dos seus ancestrais, tá? Então, tem uma coisa que eu gosto de deixar bem claro para o casal, quando começa a jogar culpa um no outro por conta de pai e mãe, tá? Para quem é cristão aí que segue a Bíblia, tá? Automaticamente, Gênesis 2:24, quando casares, será uma só carne e deixará a casa dos seus pais, tá? Não estou defendendo religião, só estou dizendo que isso é bíblico, a Bíblia é um livro antigo, então eu gosto desse tipo de leitura, tá? Então, lembra, quando um desequilibra, desequilibra o outro. É muito importante a gente pensar quais são os nossos relacionamentos, com quem aprendemos a nos relacionar, qual o sentido do relacionamento, como saber se o relacionamento está bom, tá? O que pode ser feito para saber de tudo isso, ok? A gente tem um treinamento que chama Ser Consciente e Coerente, né? Que é um workshop que eu treino as pessoas para isso, tá? Mas quem tiver dúvida, pergunta. Quem quiser tá questionando as coisas, eu estou aqui, tá? Para favorecer o funcionamento das pessoas e os relacionamentos, as inter-relações, e assim a gente pode fazer um mundo melhor, ok? Então convido vocês a melhorar isso daí e mais para frente a gente faz mais vídeos aí sobre informação, ok? Obrigado, tenha uma boa noite, pessoal.